Fala pessoal da Clear, você já conhece o Invest em ETFs? Acompanhe agora a segunda parte da minha conversa direto lá da Investo. Nessa parte, onde a gente conversou um pouco mais sobre ETFs temáticos e o crescimento do mercado de ETFs aqui no Brasil. Uma das coisas que me fez olhar para ETFs pela primeira vez foram os famosos ETFs temáticos, né? A gente também tem, dentro da mesma ideia do ETF, a possibilidade de investir em teses. Isso que eu acho legal, né? Então, assim, teses de... Eu gosto de criptomoedas, mas não entendo cripto o suficiente para ir lá, ter que olhar para blockchain, custódia, autocustódia, mas eu quero ganhar com a valorização de alguma cripto. Dentre outras coisas que a gente ouve falando muito agora, o que você pode falar para a gente sobre ETFs temáticos? Olha, ETFs temáticos é uma excelente opção para quem quer adicionar uma pimentinha na composição do portfólio. É óbvio que, né, não é um ETF para iniciar um investimento dentro dessa classe de ativo, né, a depender do perfil de investimento ali da pessoa, mas o temático é uma forma de você se expor a diferentes segmentos da forma mais diversificada possível, né? Nosso ETF de cripto, que é o Hodl 11, é a melhor forma de investir em Bitcoin hoje na B3, porque você tem baixíssimo custo, você tem 0,2% de taxa de administração, você tem spreads super justos, ele é super competitivo, comparativamente falando ali com os principais peers do mercado, e ele rendeu ali mais de 50% ali em um ano. Então, é óbvio, né? Um ETF super volátil, adicionar uma pimentinha na composição do portfólio. Os estudos comparativos que a gente acaba fazendo aqui de análise de carteira adiciona de 1 a 5% num perfil mais arrojado, mas obviamente cada pessoa tem que checar ali dentro do seu perfil de investimento se esse tipo de ativo se encaixa, mas é uma excelente forma de se expor ao segmento ali, ao mercado de criptomoedas, mais especificamente o Bitcoin, e tem ganhado ali o coração do varejo, né? Porque o público foi muito picado, né? Tanto é que você pega dados, né, de investidores, vamos chamar assim, brasileiros, os dados é que mais de 20 milhões alegam que já ter feito alguma compra de alguma criptomoeda, né? E eu percebo que isso nos ciclos de alta, e os ciclos de alta das criptos, eles chamam muita atenção, né? O Bitcoin entra numa tendência de alta, e eu sei, porque como eu falo sobre mercado publicamente, as pessoas vão falar, eu vou comprar. Pessoas que muitas vezes, elas são picadas pela ideia de vou comprar a cripto, só que elas não entendem o que envolve comprar um Bitcoin, por exemplo. Comprar uma fração de Bitcoin, por exemplo, que é custódia, exchange. Então eu falo já há muito tempo isso, né, em relação a criptomoedas, que a exposição através do ETF, porque assim, o que essas pessoas querem de verdade? Elas querem só a valorização. Se elas querem a valorização, o ETF é o melhor caminho. Existe uma parcela de pessoas, óbvio, que estão olhando para a cripto, para a questão da liberdade, de tirar o Estado e de todas essas coisas, eu acho válido, mas principalmente para o público geral, que quer olhar para isso como uma rentabilidade possível, respeitando uma grande volatilidade, eu acho o ETF o melhor caminho de acesso. Você não tem que se preocupar com exchange, isso está fora do sistema, então você tem que saber se essa exchange... Né? Não existe regulamentação sobre isso. Você perdeu as suas palavras lá fazendo uma autocustódia, você perde. Então, assim, se o que te interessa no mundo cripto é ganhar com a alta dos preços, dificilmente você tem uma via melhor que o ETF, né? Perfeito. E é interessante você colocar isso, porque no caso do nosso ativo, ele replica um ETF que é o próprio Hodl lá fora. Então, o investidor sabe exatamente no que ele está investindo, ele não tem essa preocupação de estar sendo negociado o que tem dentro daquele fundo, né? Então, hoje é a forma mais segura, eficiente de se expor a esse segmento através do ETF, negocia em ambiente regulado, todo o processo operacional, né, de custódia, todo o processo de aquisição dos ativos daquela cesta é feito de forma regulada. Então, isso... para o investidor brasileiro é uma vantagem ter acesso a esse tipo de ativo hoje. E dentro desse segmento, né, de nichos, né, como você muito bem mencionou, a gente também tem o Chip 11, né, que é o ETF de semicondutores aqui da Investo, que também replica um ETF lá fora, que é o SMH. E a gente também tem o Núcleo 11, que é o ETF de urânio e energia nuclear, que se fosse definir assim, as três temáticas ali dos ETFs de nicho
para que os investidores pudessem adicionar pimentinha na composição do portfólio seriam esses 3. E dando uma colada aqui, né, o Chip 11 no ano, né, nesse ano, rendeu ali mais de 20%, e o GLDX 11, que é o nosso de ouro, rendeu mais de 35%. O Rodo eu já mencionei, né, que um ano mais de 50%. Então, assim, são ativos que têm uma oportunidade interessante ali para alocação. Exatamente. Não, e eu acho que, entrando nessa questão dos temáticos, e é importante ressaltar, acho difícil, se você está aqui assistindo esse vídeo, que você não tenha ouvido falar do boom que a gente está começando a ver sobre inteligência artificial. Né? Então pensa da seguinte forma, poxa, todo mundo fala de inteligência artificial, e todo mundo que já usou sabe, pelo menos consegue imaginar que há um potencial muito grande naquilo, e é legal, como todo investidor, ele quer poder investir numa tese, e aí eu vou entrar na IA como uma tese, quer investir numa tese de que a IA vai de fato disruptar o mercado de diversas formas que a gente não consegue nem imaginar, e eu acho que esse que é o legal, eu não preciso saber aonde que isso vai primeiro, o que vai gerar valor primeiro. Quando a Ale falou sobre semicondutores e sobre energia, são 2 grandes setores que orbitam o que vai acontecer com IA, né? Numa segunda, numa terceira derivada ali da evolução da IA, né? Para quem acompanha isso. Então, muitas vezes, assim, eu acompanho e falo, poxa, eu quero investir em IA, quero me expor isso, estou falando de longo prazo, tá? Então, é legal olhar, e eu, às vezes, olhar e falar, tá bom, mas como eu vou investir nessa hype da IA e como isso pode me trazer retorno nos meus investimentos? Muitas vezes através desses ETFs, então a gente tem essa parte de semicondutores, né? Isso. E a parte de energia. E se quiser investir de uma forma mais ampla dentro desse segmento, tem o STK11, que é o ETF de tecnologia americana, que investe em mais de 300 empresas dentro desse segmento. E se você quiser também investir de uma forma mais ampla, ter exposição a essas empresas que trazem à tona essa temática da inteligência artificial, mas ao mesmo tempo não se expor a uma volatilidade ali um pouco mais expressiva dentro da sua alocação, você tem o World 11, que dentro dessas 9.800 empresas ao redor do mundo, certamente você pode considerar que tem um componente forte de tecnologia americana ali nesse setor. Aí, ó, que legal. Vocês estão vendo que existe sempre uma ferramenta dessas feita para o seu objetivo, né? Sim, com certeza. Quer expor um pouco mais diretamente, você pode investir através das empresas de tecnologia, poder investir na infraestrutura que essas empresas de tecnologia... Então, é um universo gigantesco. E eu recomendo muito, muito que vocês vão lá no site da Investo, vão entender o que compõe, tem lá tudo, né? Dentro dessas temáticas. Tem, inclusive, um simulador de carteiras, né? O simulador de carteiras, ele é uma ferramenta, seja para o intermediário ali, né? Quem está assessorando ou está desempenhando o papel ali de consultor para o cliente final, ou seja, para o cliente final fazer alguns testes ali de composição. Porque o ETF, no final do dia, ele é um tijolinho, né? Como você vai querer construir ali a sua alocação, depende de você, depende do seu objetivo, depende do que é ali... Depende da casa que você quer fazer também um pouquinho, né? Exatamente. Olhando para esse universo novo que é o universo dos ETFs, eu estou vendo cada vez mais a gente falando sobre isso, estou adorando, inclusive estou aqui podendo falar sobre isso, mas como você vê, você está vendo que o mercado está mais maduro para atender, e o que você acha que precisa, né, para o pessoal buscar cada vez mais informação disso? Você percebe esse crescimento do mercado de ETFs aqui no Brasil? Com certeza. Assim, o mercado de ETFs foi o que mais se desenvolveu nos últimos 12, 15 anos nos Estados Unidos e nos principais países desenvolvidos. E esse crescimento reverbera na América Latina e, consequentemente, aqui no Brasil, né? Se a gente olhar de 2016 até hoje, o número de investidores dentro dessa classe de ativo de ETFs cresceu mais de 30 vezes. Então, a gente está falando de 673 mil investidores em ETF hoje no Brasil, sendo 98% pessoas físicas, né? E responsável ali por grande parte da custódia também. Então, existe esse movimento, alguns fatores levam a ele, né? Sendo um dos principais fatores o educacional. Uma forma que a gente consegue trazer informação
de uma forma descomplicada, dando acesso a ferramentas também para que as pessoas consigam fazer a composição do seu asset allocation ali, utilizando os ETFs como tijolinhos, e também, de certa forma, o fato de muitos produtos serem caros hoje no mercado e não entregarem tanto resultado. Então, eu acho que cada vez mais o acesso à informação, o trabalho de influenciadores sérios e que fomentem o tema é super importante para que essa informação chegue no varejo e, consequentemente, o varejo demande das pessoas, né, dos assessores, dos consultores, dos bankers ali que os atendam, para que entre nesse universo que é um caminho sem volta. Eu concordo, viu, Ale, que é um caminho sem volta. E eu acho também, já fiz muitas essas pesquisas dentro do meu público, não trader, mas o público geral, o público amplo, o que eles entendiam como a maior barreira de entrada, né, para investimentos no mercado de uma forma geral, e sempre o número 1 é conhecimento. As pessoas acham que é muito mais complexo do que é, e eu sempre falo, tem muito menos a ver com a complexidade, com dado, com economia ou matemática, é muito mais a ver com comportamento e como a gente lida. E eu acho que produtos que simplificam isso vão ajudar ainda mais esse pessoal a começar a comprar o primeiro tijolo, né? Eu acho que toda casa começa com o primeiro tijolinho, então o pessoal fica com essa dica aí de olhar para esses ETFs para buscar qual vai ser o primeiro tijolinho que vocês vão colocar da casa de vocês. Adicionalmente a isso, qual o insight que você pode dar para o pessoal que está querendo entender melhor? Por onde eles começam? Qual insight você acha valioso para o público sobre essa alocação com ETFs? Olha, eu acho que, para começar, a gente disponibiliza muitos materiais no nosso site, nas nossas mídias sociais. A gente constrói quase um ecossistema ali de investimentos para que o público final tenha acesso aos mesmos materiais que o público investidor institucional, por exemplo, né? O principal insight, eu considero que seria o investidor separar e entender que o ETF ele pode funcionar como uma alocação estrutural dentro do seu patrimônio, ali 70%, 80% do seu patrimônio como uma alocação estrutural, a base, e o percentual, essa diferença, né, de 30% a 20%, para uma alocação um pouco mais tática, uma exposição a determinados nichos e segmentos que ele tenha interesse ou que ele entenda que o momento de mercado ali possa fazer sentido. E aí um trabalho educacional mais sofisticado, né, e robusto em termos de acesso à informação facilitada é primordial para que as pessoas entendam a importância de usar esses tijolos da maneira que melhor os atenda. Obrigada mais uma vez. Obrigada a você, Mari. Escreve aqui nos comentários, façam as perguntas aqui, porque quem sabe a gente volta, bate de novo, fala, Lê, responde mais umas coisas. Vai ser super bem-vinda. Obrigada, viu, Ale? Obrigada, viu?